Graça e paz. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 14, verso 20. Vamos ouvir a leitura deste texto. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Nós em Cristo e Cristo em nós. Jesus Cristo falou aos seus discípulos, dizendo-lhes: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, talvez esteja se referindo à descida do Espírito Santo. Ele instruiria os discípulos de Jesus Cristo acerca da identificação e da união entre Cristo e os seus discípulos. O Espírito Santo nos instrui na verdade de que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Como que isso aconteceu e o que significa para nós? É obra do Espírito de Deus. Esta é uma verdade fundamental que nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer e continuar conhecendo que Jesus Cristo está no Pai, e nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, foi o que Jesus disse. Vós em mim fala do momento em que Cristo foi levantado da terra sobre a cruz. Quando Cristo foi levantado da terra sobre a cruz, Ele nos atraiu a si. Cristo nos recebeu em seu corpo na cruz e com Ele nos identificou. De sorte que desta atração que nos identificou com Cristo, nós estamos nele em todas as circunstâncias. Em Cristo e com Cristo nós morremos para o pecado. Depois disso, depois da nossa morte com Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nós, Cristo é a nossa vida. Cristo está em mim a partir da minha ressurreição com Ele. Cristo vive em mim e se manifesta em mim. Deus nos crucificou com Cristo, é o que a palavra de Deus afirma. E pela nossa morte com Cristo, perdemos a nossa vida pecadora e perdida. E pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida. Eu preciso saber
Você precisa saber, nós precisamos saber que da mesma maneira que Cristo vive no céu, à direita do Pai, Ele vive em mim. Da mesma maneira. Estamos internamente e intimamente unidos, ligados. Quando pela graça de Deus cremos a nossa morte e ressurreição com Cristo, o Filho de Deus passa a viver no nosso interior. É preciso crer nesta verdade da palavra de Deus. Há dois aspectos da nossa maravilhosa união com Cristo. Por um lado, estamos nele. Por outro, Ele está em nós. Não podemos confundir a ordem destas duas uniões. Primeiramente, estamos em Cristo. E então, Cristo está em nós. Estar em Cristo tem muito a ver com a nossa morte com Ele na cruz. Enquanto Cristo está em nós, está relacionado à vida de Cristo, o viver de Cristo em nós. Estão entendendo? Estar em Cristo tem a ver com a minha morte, com Ele na cruz. Cristo em mim tem a ver com a vida dele, com o viver dele em nós. Estar em Cristo toca a obra de Cristo por nós na cruz. Enquanto Cristo está em nós, toca na nossa ressurreição com Cristo e na vida dele operando em nós. Quando estamos em Cristo, tudo o que está em Cristo se tornou nosso em Cristo. Quando Cristo está em nós, tudo o que está nele está em nós operando. Tudo o que Ele é está em nós operando, se manifestando, se revelando. Quando estamos em Cristo, recebemos tudo o que Cristo fez e cumpriu por nós. Quando Cristo está em nós, recebemos tudo o que Cristo é em nós. Por isso, irmãos, que a nossa santidade não é nossa, é de Cristo. A nossa paciência, humildade, mansidão. As virtudes de um cristão verdadeiro são as virtudes de Cristo manifestadas, expressadas nele. Deus colocou seu Filho dentro de nós para que o próprio Cristo viva espontaneamente em nós em todas as circunstâncias. Por que Deus colocou o Filho dele em nós? Por que Deus quis revelar Cristo em nós? Para quê? Para Cristo ficar dentro de nós de braços cruzados, num cantinho lá do nosso ser, observando? Não. Ele está em nós para viver em nós, viver a vida dele.
Cristo é o centro de toda a nossa experiência com Cristo e com a palavra de Deus. Cristo é o centro de tudo. O humanismo é quando centralizamos todas as coisas no próprio homem. A cristandade pós-moderna é humanista. Como podemos perceber o humanismo dentro do cristianismo? Pelas mensagens que são pregadas. Você pode observar. As mensagens atuais enfocam muito mais as coisas de Deus, as bênçãos de Cristo, do que o próprio Cristo. O foco das mensagens é o homem, é aquilo que o homem quer, que ele acha que está precisando, e não Cristo. São mensagens centralizadas em nós mesmos. Eu gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Não pregamos a nós mesmos. Não pregamos a nós mesmos. Não pregamos as nossas coisas. Não pregamos as nossas necessidades. Não pregamos as bênçãos. Não pregamos nossas opiniões, nossa teologia. Pregamos Cristo, a pessoa de Cristo. Então, quando nós olhamos para as pregações, para as igrejas, para as mensagens, vemos mensagens humanísticas. É uma mensagem humanista. Por quê? Porque Cristo não é a figura central. Cristo não é o centro de tudo. Podemos também notar o quanto de humanismo tem nas igrejas, tem no cristianismo pós-moderno, pelas orações que são feitas. Onde está o foco das nossas orações? O foco da oração da cristandade centralizada em si mesma, no próprio homem, está sempre voltada para nós mesmos e para as nossas necessidades. Mais ou menos assim. Eu preciso, eu quero, me abençoa, faz isso para mim, eu tenho direito, eu mereço. Assusta-me essa atitude prepotente que diz assim: você
tem direitos diante de Deus. Eu não vejo outra atitude diante de Deus senão esta: ó Deus, tem misericórdia de mim. Raramente nós vamos ouvir uma oração que se submete à vontade de Deus. Pouquíssimos são capazes de dizer: Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua soberana vontade. Percebemos também o humanismo nas igrejas pelo ensino que é ministrado. Muitas vezes os nossos ensinamentos dizem: faça tal coisa e você obterá o que deseja. Se fizer dessa maneira, você vai conseguir. Se orar muito, você consegue. Deus ajuda quem cedo madruga. Mostre o esforço a Deus e Ele se compadecerá. Hoje nós vemos uma cristandade que repudia o sofrimento a todo custo. Repudiamos o sofrimento. Lamentavelmente, nós não alertamos mais as pessoas que o crer em Jesus vem acompanhado de um padecer, de um sofrer. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vejam, os irmãos, porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Entendeu, irmão José Rabelo? Não é só crer, é crer, é receber a graça para crer e receber a graça para padecer, para sofrer. Então, se o pregador for pregar o que Paulo pregou, ele tem que dizer assim para a pessoa, tem que anunciar o Evangelho, tem que dizer para ela que Deus nos ama profundamente e que Jesus Cristo veio, o próprio Deus, Cristo, que se fez homem, foi à cruz por mim, por nós, morreu por nós lá, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, nos atraiu a si, nos fez morrer com Ele para o pecado, destruindo em nós o velho homem, a velha natureza, nos separou do pecado, levou também em seu corpo os nossos pecados, ali Ele destruiu todos os nossos pecados. E depois Deus, o Pai, ressuscitou o seu Filho e nós fomos ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Nós também fomos ressuscitados com Ele
e que agora Ele está em nós, Ele vive em nós, Ele se manifesta em nós. Mas há um sofrer. Você vai sofrer, viu? Tem sofrimento, tem tribulação, não tem vida boa não, do ponto de vista do mundo, não tem não. Aí a pessoa não quer. Os pregadores pregam uma mensagem açucarada, dizendo mais ou menos assim: venha à frente, aceite Jesus, você vai ser próspero, curado, você não vai ter mais dificuldades, você vai ter sucesso. Isso é mentira, não é o Evangelho de Deus, não tem nada a ver. Também podemos perceber o humanismo, a coisa centralizada no próprio homem, pelas literaturas cristãs que estão por aí. Não todas. Tem aí alguma coisa muito boa escrita, mas tem muita coisa que não é boa. Como ser bem-sucedido financeiramente, como ser, tem muita coisa escrita assim, né? Como ser bem-sucedido financeiramente, como ter sentimentos gostosos, como ser próspero, como conseguir tudo de Deus, como conseguir tudo que queremos de Deus. Isso é um absurdo total, mas tem literatura ensinando isto. Como viver sem sofrimento? Não tem jeito. O homem sendo colocado no centro do palco como ator principal. O projeto de Deus é nos crucificar com Cristo, para que Cristo seja o centro de tudo, o centro do nosso ser. Para que Cristo seja o centro do nosso ser, o tudo em nós, e de onde procede toda a manifestação da nossa vida. Eu preciso primeiro crer a minha crucificação com Ele. Nós precisamos da visão diária de Cristo crucificado e nós crucificados com Cristo. Visão diária. Eu preciso, irmão. Você precisa também. A igreja precisa de uma visão, a visão espiritual, pela palavra, a visão diária de Cristo crucificado e nós crucificados com Cristo. É a visão do Calvário. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Esta é a visão que nos liberta. Olhar para o Senhor crucificado, através da palavra de Deus, porque é a palavra que tem isso para contar para nós, e o Espírito Santo revela para nós. Nós não podemos ajudar ninguém fora de Cristo crucificado. Preste atenção aqui. Nós não podemos, espiritualmente falando,
ajudar ninguém fora de Cristo e este crucificado. Se você é um cristão e mesmo assim procura ajudar alguém espiritualmente falando fora de Cristo crucificado, você se constitui um traidor de Jesus Cristo. Vou repetir isso aqui. Se você é um cristão e mesmo assim procura ajudar alguém espiritualmente falando fora de Cristo crucificado, você se constitui um traidor de Jesus Cristo. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus Cristo, mas você também se transformará em um traidor caso não apresente Cristo crucificado como a única solução de Deus para o pecador, para salvar o pecador. Está pensando que é só Judas, o traidor? Tem muita gente traidora aí, traindo Jesus, tentando ajudar as pessoas do ponto de vista espiritual, fora da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo e de Cristo vivendo em nós. Traidor. Cristo revelado em mim e vivendo a sua vida justa e santa. É disso que precisamos. Cristo revelado em mim e vivendo a sua vida justa e santa. Cristo em mim é o projeto eterno de Deus. Agora, precisamos ter isto bem nítido diante de nós. A cruz está na base do projeto de Deus. Cristo só vive em mim depois de ter crido a minha crucificação com Ele. A vontade de Deus para nós é revelar Cristo cada vez mais no nosso interior, para que nós o conheçamos. Sem a revelação de Cristo, o resultado é uma grande bagunça religiosa e o pecado domina o povo. Mas nós não queremos ter uma vida bagunçada, uma vida cristã bagunçada, nem fazer uma grande bagunça. Por isso, precisamos crer na nossa morte e ressurreição em Cristo. Com esta experiência, podemos seguramente confessar: Cristo vive em mim. É o mistério de Deus revelado em nós. Hoje de manhã eu falei deste mistério de Deus revelado em nós. Nós precisamos focalizar bem este assunto, porque nele está toda a riqueza de Deus para nós. Mas Deus precisa revelar. Deus precisa revelar. Esta mensagem que estamos pregando da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo, e o ponto alto: Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Deus precisa revelar. Em relação a este mistério, Deus ficou durante séculos e gerações de boca fechada, sem vazar para ninguém. E não foi só uma questão de não vazar para ninguém, mas que também ninguém tinha condições de penetrar neste mistério de Deus. Ninguém. Este mistério
tem que ser revelado para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos percebê-lo. Irmãos, nem anjos, nem serafins, nem querubins, nem arcanjos sabiam desse mistério. A riqueza desse mistério foi revelada para nós na pessoa de Cristo, e Cristo em nós. E nós temos a necessidade de conhecermos cada vez mais. E só podemos conhecer porque Deus revelou. O mistério está revelado aos santos. Nós precisamos garimpar essa riqueza que é Cristo. A jazida que contém todas as riquezas é Cristo. E o mapa do tesouro é a palavra de Deus. Todas as legendas, símbolos e linhas desse mapa, que é a palavra de Deus, apontam para o tesouro que é Cristo. E o Espírito Santo traduz esse mapa do tesouro para nós, que é a palavra de Deus. A minha apetite é cada vez maior por esse assunto. A minha fome por Cristo é cada vez maior. Acredito que a fome dos irmãos também. Eu creio que os irmãos têm fome por Cristo, pela palavra. Ou não tem? Estão fazendo regime? Dieta? Pois então, se estiver fazendo regime e dieta de Cristo, você vai sumir de vez no inferno. Porque não podemos fazer essa dieta, não. Estou com fome de conhecer Cristo cada vez mais, o Cristo revelado em mim. Eu estou com fome de Cristo, cada vez mais faminto por Cristo e sua palavra. Eu já disse isso, vou dizer novamente, porque é importante, e até vou fazer o desafio aos irmãos hoje. Isso aconteceu no ano de 84, 85, 86. E depois a gente ainda teve 3 anos assim consecutivos. Mas depois, mais para frente, a gente continuou fazendo isso aqui também. Mas eu vou colocar os 3 anos. Os 3 primeiros anos foi muito intenso. Foi muito intenso. Durante 3 anos consecutivos, um grupo desta igreja, toda segunda-feira, se reunia aqui para estudar o Evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo e Cristo em nós, e para orar. A gente tinha uma mesa, colocava a mesa aqui, sentava todo mundo em volta, porque não vinham muitos irmãos, e a proposta desse grupo de oração não era buscar ninguém, não era cobrar de ninguém, não era chegar assim: Emerson, por que você não vem? Ô irmão, por que você não vem? De jeito nenhum, jamais. Somente aqueles que eram tocados em vir. E durante 3 anos nos reunimos aqui
às 7h30 da noite, para estudar o novo nascimento, porque tínhamos necessidade de crescer e a perseguição era muito grande e nós tínhamos necessidade de crescer e também fome. E para fazer a seguinte oração. Estou colocando aqui literalmente do jeito que a gente fazia. E quando o irmão ou outro começava a prolongar demais na oração, a gente diz o seguinte: irmão, por favor, ora no propósito. Se for para pedir outra coisa, a gente faz outro grupo. Senhor, revela que estamos em Cristo e Cristo está em nós. E como isso aconteceu? Era a primeira parte da oração. Senhor, revele que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós, e como isso aconteceu e o que significa para nós. Porque se o Espírito revelar que você está em Cristo, que Cristo está em você, como aconteceu e o que significa, vai mudar. E a segunda parte da oração era esta: Senhor, envia fome por Cristo e por sua palavra. Fome, 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 fome daquela grande, fome por Cristo e a sua palavra. Eu não sei os irmãos, mas esta oração não foi respondida não, ela está sendo respondida. Na minha vida está, porque eu quero conhecer mais, tenho fome e quero mesmo. Por isso que o desafio que eu vou fazer é para que você que foi tocado hoje, porque nós temos poucas pessoas nessa igreja aqui, mas se for 12 pessoas, se for 20 pessoas com fome de Cristo, vai ser gostoso, porque a gente não precisa de muita gente não, só dá trabalho, só dá confusão. Mas se nós tivermos um pouco de gente com fome de Cristo, que esteja interessado em se reunir, então se você foi tocado, você vai fazer esta oração aqui todos os dias, todos os dias. Pode fazer a hora que você quiser, de manhã, à noite, todos os dias você vai pedir: Senhor, revela a nossa igreja e as pessoas que estão ouvindo que nós estamos em Cristo, porque isso está encoberto, as pessoas não estão entendendo. Revela que estamos em Cristo e que Cristo está em nós, e como aconteceu e o que significa. Senhor, manda uma fome aqui para nós aqui, daquela bem grande, fome por Cristo, que cada irmão esteja com fome, 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 fome mesmo. Por que, meu irmão? Se você não tiver fome de Cristo, sabe o que vai acontecer com você? Se o assunto aqui do novo nascimento estiver na sua cabecinha de sabidão, de sabichão, estiver só na sua cabecinha, e você não tem fome de Cristo, você tem interesse pelas coisas de Cristo e por estudos variados, mas não tem fome por Cristo mesmo, sabe o que vai acontecer? Você vai dormir nas reuniões, vai chegar um momento que você vai dar sono aqui, viu? Você vai ter preguiça, você vai ficar desajeitado para vir nas reuniões, vai aparecer um monte de coisa atravessando no meio, porque você não tem fome por Cristo, vai dar sono em você. Não estou entendendo nada do que ele está falando mesmo, já que nessa igreja não trabalha a emoção,
e nem o sentimento. Trabalha a razão, que o Espírito revela, mas eu não estou entendendo nada. Então, estou com preguiça. Mas quando Cristo está revelado e vivendo no nosso interior, a coisa muda, e como muda. Irmãos, por que nós temos que orar, pedir isto para Deus? O homem pode perceber a criação de Deus. Pode. Pode entender tudo, do sol, da lua, do movimento de rotação, dos movimentos da lua, da terra, do sol. Pode conhecer das estações, pode saber de tudo. As fotografias tiradas de Marte são lindas e mostra detalhadamente o que tem lá, assim. Você já pegou uma fotografia de Marte? Quando você olhar, você vai dizer, gente, mas aconteceu alguma catástrofe aqui. É um lugar desolado. E é mesmo, porque foi o pecado que causou isso lá, do mesmo jeito que causou aqui. Os efeitos do pecado foram abrangentes, né? Então, irmãos, o homem pode perceber a criação de Deus, mas não pode perceber Deus, não consegue perceber o Evangelho, a palavra, não consegue. Porque se conseguisse, irmãos, não seria pela graça. Se o homem consegue por ele mesmo entender o processo todo, então não precisava Deus intervir com a sua graça para haver conversão. Então Deus tem que entrar. É importante. Vamos terminar com esse texto, Efésios 6:19. O apóstolo Paulo percebeu isso, ele entendia que era assim, e por isso ele estava pedindo oração aos irmãos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Está vendo, irmãos? Ora por mim, porque eu estou pregando o Evangelho, mas o Evangelho não é assim, precisa ser revelado, senão a pessoa não entende, não compreende. Então ele está pedindo para que seja revelado o mistério do Evangelho, que se torne notório, percebido o Evangelho pelas pessoas. O mistério do Evangelho é a nossa morte com Cristo, porque a morte de Cristo, historicamente falando, não é um grande mistério, né? Porque o pessoal já sabe que ele morreu, não tem nem como negar. Alguns tentam negar, mas não conseguem. O mistério do Evangelho tem a ver com a nossa morte e ressurreição com Cristo. E isso Paulo estava pedindo oração. Vamos orar para que Deus revele dentro das pessoas.